Olá, tudo bem? Vamos ler uma revista? Eu quero lhe convidar para lermos juntos essa revista, Revista Espírita, publicada por Allan Kardec desde 1858, que o Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, aqui de Itajubá, tem cada mês, né, conversado com amigos a respeito de cada revista que foi publicada desde 1858. Temos feito isso já há 3 anos e hoje nós vamos falar da revista de outubro de 1860, para que tenhamos a curiosidade de lermos a revista na íntegra. E para isso nós convidamos 3 amigos da cidade de Extrema, do Lar Espírita Amor e Luz, que muito gentilmente aceitaram o convite, desde já eu agradeço, que é a Kátia. Fala oi aí, Kátia. Olá, tudo bem? Fico muito feliz de estar participando da revista. Muito obrigado. O Fernando. Olá, pessoal. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participando da Revista Espírita. E o Tiago, também de Extrema. Olá. Fala oi. Olá a todos, é um prazer, uma alegria pela oportunidade de estar aqui participando também com vocês. A alegria é toda nossa e vamos juntos ler a revista, aprendermos juntos. E começamos com uma prece que nós vamos pedir para o Fernando fazer em nosso nome, por favor. Elevemos o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, rogando suas bênçãos a cada um de nós. A Jesus, nosso Mestre, que Ele nos ilumine, que Ele nos envolva em sua imensa paz nessa noite de hoje, pedindo também a espiritualidade amiga e benfeitora que possa estar conosco, nos inspirando, nos auxiliando em mais essa transmissão da Revista Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando que está conosco na técnica o nosso amigo Luiz Lenarte, do Núcleo, que é o coordenador desse trabalho, e hoje nós vamos falar o que Kardec publicou em outubro de 1860. É interessante que Kardec utilizava, né, essa revista que ele chamou de Jornal de Estudos Psicológicos, para ele poder responder às críticas, né, que ele recebia e também alguns elogios, tanto diretamente quanto indiretamente em outras publicações. E aí, essa revista de outubro, e em agosto desse mesmo ano, um jornal da cidade de Lyon, do interior da França, que inclusive é a cidade natal de Allan Kardec, o jornal Gazette, ele publicou uma matéria chamada Uma Sessão dos Espíritos. E aí o seu autor, ele narra que ele foi a essa sessão, né, e fala da sua experiência, né, nessa reunião. Só que ele tece uma série de comentários que são inverdade, inclusive chamando os espíritos que lá estavam de espíritas alucinados, ingênuos, que acreditavam em tudo, e tece, né, uma série de comentários, e Kardec, toda vez que... Quando a crítica era em relação a ele não se importava muito, não. Mas quando era em relação à doutrina, ele não deixava barato. Então, ele escreveu também um artigo, né, para esse jornal, né, para fazer uma réplica, né, e retificar o que o outro jornalista tinha publicado, né? Só que, até a edição de outubro, né, dessa revista, esse jornal não tinha publicado ainda a carta, o artigo de Allan Kardec, né, que inclusive é bastante interessante. Nós não vamos falar aqui ela na íntegra, né, pelo tempo, mas eu recomendo a leitura para ver como que ele respondia a um ataque à doutrina espírita, né? Então, ele não deixava passar, porque ele era esse defensor da verdade que o espiritismo traz e não ia deixar as pessoas, né, falar o que não é o espiritismo. E um outro artigo também, né, que começa nessa revista de outubro, é que Kardec foi visitar essa cidade, né, Lyon,
e lá foi oferecido para ele um banquete, né? Ele foi lá conhecer os espíritas, que já estavam com um movimento espírita, com alguns centros espíritas, muitos eram operários, e ele ficou muito satisfeito, né, com essa viagem, mas nesse artigo as pessoas elogiam muito a ele, e ele não gostava de tomar os elogios para ele, por isso ele ficou hesitante em publicar esse artigo na revista. Ele só aceitou publicar dizendo que todos os elogios deveriam ser transferidos para a doutrina espírita, né? E ele também escreveu, né, sobre essa viagem nesse livro, né, chamado Viagem Espírita em 1862, nem todos os espíritas conhecem, é um livro bastante interessante, né, não sei se vocês conhecem, né, porque ele narra, né, essa emoção de estar conhecendo, né, os espíritas que estavam começando esse movimento. Embora se chame Viagem Espírita em 1862, a viagem começa em 1860, é quando ele tem esse banquete lá para ele, né? Então, é um livro que nós recomendamos também, né? E esses 2 artigos que eu citei são longos, né? Então eu recomendo a leitura dessa revista. A revista espírita, tanto nós podemos comprar, né, nas livrarias, nas editoras, como baixar, né, fazendo download gratuito, né, na internet, para podermos conhecer, muito espírita não conhece, né? E outro assunto que ele publica também é que nessa sociedade espírita, né, parisiense, que foi fundada por ele em 1858, eles discutiam as comunicações, né, mediúnicas, avaliavam o movimento espírita, e nessa em especial, ele começa falando sobre um artigo escrito pelo senhor Jobard, né? E o título é sobre o valor das comunicações espíritas. Servia para a época e serve para nós hoje também, né? Por quê? Ele enfatiza nessa comunicação que eles receberam que uma comunicação mediúnica não é, né, a origem dela não é de um espírito superior, tampouco é de Satanás. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses extremos. Nem é anjo, nem demônio que está, né, ditando uma mensagem mediúnica, porque ele enfatiza que na espiritualidade há tantas diferenças entre os espíritos que se comunicam, quanto há diferenças também entre os homens aqui encarnados, os espíritos encarnados, né? Então, ele ainda dá exemplo, né? Tem poetas que podem escrever versos, né, mediúnicos, tem filósofos, historiadores que podem ali esclarecer sobre algum fato da história, né? Tem artistas, naturalistas, astrônomos, e vai falando, né, sobre eles. E o próximo artigo da revista é que ele fala sobre as dissertações, né, que eles vão estudando nessa sociedade. E a primeira dissertação é chamada Formação dos Espíritos, recebido pela médium, né, chamada senhora Costel, que eu vou ler só o primeiro parágrafo, né, para dar vontade de ler o restante, que é bastante interessante, até poético, que diz assim: Formação dos Espíritos, médium senhora Costel. Deus criou a semente humana, que espalhou nos mundos, como o lavrador lança nos sulcos o grão que deve germinar e amadurecer. As sementes divinas são moléculas de fogo que Deus faz saltar do grande foco, centro de vida, onde ele se irradia em seu poder. Essas moléculas são para a humanidade aquilo que são os germes para a Terra. Desenvolve-se lentamente e só amadurece após longos repousos nos planetas mães, onde se forma o começo das coisas. Falo apenas do princípio. O ser, chegado à sua condição de homem, se reproduz e a obra de Deus está consumada. Aí tem mais 2 parágrafos que eu vou deixar para vocês lerem, né, na sua revista, né? E ele vai falar também, numa outra dissertação, sobre espíritos errantes. Aí eu vou convidar o meu amigo Fernando para explicar para a gente o que é espírito errante segundo essa comunicação mediúnica, por favor. Muito bem.
Essa comunicação Espíritos Errantes é uma comunicação dada pelo Espírito Jorge, e ela nos arremete, logo de início, à escala espírita que a gente começa a ver lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 96, nós já começamos a ver, que fala lá das 3 ordens, os espíritos puros, que é a primeira ordem, uma ordem única. Depois vem os espíritos, a terceira, vamos falar de trás para frente, né? Da terceira ordem aí, que tem 5 classificações, depois mais 4 classificações para a segunda ordem. Essa terceira aí de impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e os espíritos batedores. E nessa segunda classificação, que fica aí uma classificação no meio, aí nós temos aí os espíritos benévolos, sábios, os prudentes e os... me esqueci do outro agora. Bom, o importante aí é a gente entender o que eles estão trazendo nessa comunicação aí do Espírito Jorge, para nós analisarmos, né, os espíritos dessa classificação e pensarmos aí sobre essa classificação que não é definitiva, não é uma classificação definitiva, mas é só para efeito pedagógico, para nós entendermos melhor aí a classificação dos espíritos. E depois ele traz falando da classificação dessa segunda ordem, ela traz aí uma explicação, falando que os espíritos superiores, eles não têm um contato direto conosco, por serem já espíritos muito elevados. Então, tem aí digamos, intermediários, que são os mensageiros desses espíritos puros, né? Não que eles não pudessem se comunicar diretamente. Podem se comunicar, mas não é usual, então eles têm aí os intermediários. Nós podemos entender aí como o espírito Emmanuel, o espírito Dr. Bezerra de Menezes, entre outros espíritos superiores, que são aí como mensageiros desses espíritos mais elevados. Então, essa comunicação do Espírito Jorge vem nos esclarecer, vem nos falar sobre trazer maiores esclarecimentos, né? Acaba nos arremetendo à escala espiritual, nós vemos lá no Livro dos Espíritos, e é importante, a Revista Espírita, ela esclarece melhor as obras básicas, inclusive o Livro dos Espíritos, mas os outros também. O Céu e o Inferno, a Gênese, ela traz esclarecimentos que só estudando ali as obras básicas, às vezes ficam lacunas, que nós não conseguimos compreender muito bem. E Kardec, muito sensato, muito coerente, ele traz uns argumentos muito sólidos. E essa comunicação aí, ela nos esclarece melhor essa classificação dos espíritos. Dessa parte... É isso aí. É isso aí. Então, muito obrigado, Fernando. Realmente é o que você falou, né? A revista é um prolongamento das obras básicas, né? Onde Kardec tinha um espaço ali para ele mesmo comentar, né? Explicar um pouco melhor os assuntos que são discutidos nas obras básicas. Por isso, a necessidade da gente ler a Revista Espírita, né? Ter um grupo na casa estudando, e o objetivo desse programa nosso aqui, né? Que é justamente estimular e as pessoas conhecerem o que tem, né? Qual é o conteúdo de uma revista espírita. E esse mesmo espírito, né, apresentado aí pelo Fernando, depois ele vai falar 2 curiosidades aqui sobre, né, o planeta Marte e sobre o planeta Júpiter, né? Nós não vamos falar aqui, para que essa curiosidade, né, seja um estímulo para vocês lerem a revista, né? Eu vou falar sobre esses espíritos puros, né, que o Fernando começou a falar, que esse espírito também vai explicar para a gente, né? Que é esse espírito puro, né? Que é o que todos nós almejamos, porque é aquele que já chegou ao mais alto grau da perfeição, né? Que é o destino de cada um de nós.
Né? E aí ele ainda usa uma expressão, né? Ele é digno de ser admitido aos pés de Deus, né? Claro que é uma força de expressão, né? E ele ainda usa o termo que eles são ministros de Deus, estão sob a sua ordem, né? As suas ordens, e regem os mundos. Então, o que faz o Espírito puro? Ele é responsável pelos mundos do universo, e eles se ligam entre si por amor, e um amor sem limites. Né? E aí uma expressão interessante que esse Espírito coloca: Deus se irradia sobre eles e lhes transmite suas ordens. Olha o conceito de Deus aí, né, nessa comunicação. Não é um homem dando ordem, né? É uma força que se irradia para que eles saibam o que eles têm que fazer. Né? Por isso que Deus é uma inteligência suprema, conforme os Espíritos disseram a Allan Kardec. Esses espíritos puros, que não é um, são vários, né? Eles, né, são na mesma ordem, né? Têm a mesma perfeição, são todos iguais. Iguais não de uma maneira uniforme, mas iguais em personalidade. Né? É como se a gente tivessem vários do mesmo nível de Jesus. Imagina, né? Um Jesus, né? A gente fica já admirado de saber que ele existe. Imagina um grupo, né? Os pares de Jesus. Né? Agora, em cima de curiosidades, né? Muita gente pergunta como é que se dá o despertar do espírito do outro lado. A professora Kátia tem essa resposta. Por favor, Kátia. Na realidade, quem tem essa resposta é o espírito Georges. É o mesmo que trouxe as comunicações anteriores, pela média senhora Cortel. Então, exatamente, é uma pergunta, é um questionamento, é muito interessante. O que acontece com o espírito quando ele desencarna, quando ele deixa seus despojos materiais, né? E nessa comunicação é muito interessante porque Georges fala da sua experiência, né? É o que ele vivenciou, é a sua percepção no seu despertar. Então, ele começa falando que quando o homem deixa o seu corpo físico, ele experimenta sensações de espanto, de deslumbramento, e essas sensações o deixam por algum tempo indeciso, confuso, não identificando o seu real estado. Então, está morto, está vivo. Eu me identifico, eu lembro quando nós vamos viajar, nós vamos dormir no hotel, né, pousar no hotel, e de repente no meio da madrugada nós acordamos e nós temos aquele relance, né? Nossa, onde que eu estou? Né? O que eu estou fazendo? Onde? Que dia que é? Então nós ficamos por alguns segundos muito confusos, indecisos. É essa sensação que o espírito ele sente quando ele se encontra no plano espiritual sem o saber que está desencarnado, né? Então, o espírito, o George comenta que ele vai observando, mesmo confuso, ele vai observando as paisagens, ele vai observando um local desconhecido, algumas claridades, e ainda confuso, mas logo começa a se perceber que está vivo. Ele está vivo, porém, ele não tem o corpo físico dele. Então ele chega a uma conclusão que ele é um ser imaterial. Mas como se eu estou vivo? E isso é interessante, essa tomada, essa percepção dessa realidade. Em muitas comunicações mediúnicas, nós observamos isso, né? O espírito chega confuso, não sabendo se está vivo, onde que está, ou nossa, mas eu estou morto, mas eu estou aqui. Então, essa percepção da realidade mostra simplesmente que eles desconheciam, eles ignoravam enquanto encarnados, né? E nós vamos ver muito também na literatura espírita. E que nós podemos, o Jorge continua, que com o passar de algum tempo, em alguns momentos,
o espírito ele vai recobrando a sua consciência, a sua lembrança, a sua memória do passado. Mas isso acontece à medida que vai se dissipando a influência da matéria sobre o espírito. É interessante isso, porque para uns pode demorar mais, para outros pode demorar menos, né? Mas é gradual. Tudo é gradual. Então, o espírito ele vai observando essas paisagens, essas claridades, gradualmente vai voltando às suas memórias, e ele vai também observando os entes queridos. E muitas vezes ele vai observando o seu lá na Terra. E, de repente, né, como no ímpeto, ele se vê flutuando no espaço, né? E que George diz que é uma sensação deliciosa, deliciosa, né? Nós imaginamos que quando nós estamos dormindo, né, nós vamos sonhar que nós estamos voando, já é gostoso, né? Imagina flutuar no espaço livre do corpo pesado desse corpo físico, né? Então é essa sensação deliciosa que George fala. Então, e George não se considera que ele coloca, não se considera um mau espírito, e também não um espírito elevado, né? Mas ele traz aqui a sua experiência, né? E eu acho muito interessante que ele fala o seguinte: a verdade aparece em toda a sua luz no plano espiritual. Nada atenua as faltas, nada oculta as virtudes. A gente vê a própria alma tão claramente quanto no espelho. Quer dizer o quê? Eu desperto lá como eu era aqui. Né? Se eu era maldoso, eu vou despertar com aquelas mazelas da maldade. Se eu era uma pessoa boa, eu vou despertar como espíritos bons, com sentimentos bons. Mas a diferença é que aqui no plano espiritual nós temos, no plano físico, nós temos as máscaras sociais, que lá não tem. Lá é a vibração do espírito. Ele reflete como se reflete no espelho, né? Ele é claro, ele é transparente. E é muito interessante essa colocação de... Mas tem uma parte que ele fala que pode causar estranheza em muitas pessoas, que não há comunicações amistosas entre os espíritos errantes. As pessoas podem estranhar essa questão, mas é interessante nós falarmos, é importante nós falarmos, né? Por quê? Porque essa é uma teoria que ela não é absoluta. Ela não é absoluta em hipótese nenhuma. Ela tem a sua particularidade. Então, ela não é contraditória aos relatos que os espíritos trouxeram. De hipótese nenhuma, e nós vamos ver no livro Céu e Inferno, no livro dos médiuns, e até na própria revista. Mas por que acontece ou quando isso acontece? Né? Quando o espírito ele é surpreendido pela morte, né, do corpo físico, esse espírito, principalmente quando ele vive uma vida mais materializada, preso à matéria, e que não se preocupa com as coisas espirituais, ele chega ao plano maior em perturbação. Ele chega em perturbação e ele muitas vezes é incapaz de se comunicar com seus pares. Então, eu vou dar um exemplo, é como uma pessoa que fala de noite, acorda de noite, está dormindo, né, sai, vai andando, né, o sonambulismo, não o mediúnico, né, as pessoas estão lá vendo a pessoa abrir a porta, mexer na geladeira, mas ela não está vendo as outras, porque ela está naquela perturbação dela, não é perturbação, naquele sono. Então, é a mesma coisa que acontece no plano espiritual. E George vem nos relatar essa parte. E é interessante nós observarmos também que na questão 160 do Livro dos Espíritos, fala lá, Kardec nos explica que os espíritos afins, eles vêm até nós no momento da nossa passagem,
da nossa volta ao plano espiritual para nos acolher e nos ajudar. Então, na realidade, nós realmente temos essa comunicação, nós temos esse acolhimento, então nós não ficamos isolados, né? Mas o errante, que tem a certeza que criaram ligações, criaram laços de afeições, né, entre os espíritos, eles têm certeza que eles irão se reencontrar. Alguns estão reencarnados, outros no plano espiritual, mas é apenas um tempo. É só aguardar o momento que aquelas provas sejam concluídas para que haja um reencontro, haja essa comunicação. E mesmo assim, nós sabemos que durante o sono, durante o desprendimento do corpo, há essa comunicação. Então, e aí eu vejo o que eu interpretei, o que nós podemos refletir sobre isso, que o despertar do espírito no plano espiritual depende muito de como nós vivemos agora, de como nós vivemos aqui. Então, nós, enquanto encarnados, as nossas ações, se somos bons, nós vamos despertar de uma maneira, se somos agarrados à matéria, presos a matérias, mas materializados, nós vamos demorar para ter despertamento, né? Nos identificarmos como espíritos imortais, né? E imateriais, né? E vamos fazer o possível para que nós possamos ter o nosso despertar do outro lado da melhor forma possível, porque é o normal esse torpor, essa confusão, né? Se nós temos essa confusão nos nossos sonos, né? Lá também na nossa passagem nós temos essas confusões. E vamos fazer com que este tempo, vamos nos preparar para que esse tempo seja o mais rápido possível, né? Muito bem, eu sabia que a Kátia tinha resposta. Ia matar a nossa curiosidade. E, na verdade, quando se fala sobre isso, né, a gente vê a importância de estudar a doutrina espírita para essa preparação para a nossa passagem para o outro lado. É uma doutrina espírita que nos explica o que estamos fazendo aqui enquanto encarnados. Estamos nos melhorando espiritualmente. E o melhor caminho para isso, se não o único, é a caridade. Quem entende de caridade é o Tiago, que vai conversar conosco agora, por favor. Na verdade, quem entende bem de caridade é a irmã Rosália, que é o espírito que é o autor dessa mensagem. O título da mensagem é a caridade material e a caridade moral. Esse texto é um texto, acredito que conhecido por muitos, né, porque ele foi inserido posteriormente no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como o Fernando falou, né, no primeiro item que foi lido pelo Fernando, dos Espíritos Errantes, que ele faz referência a uma parte do Livro dos Espíritos, né? Então, muitos artigos da Revista Espírita estão relacionados justamente à formação das obras básicas. Mas é interessante que a gente fica, né, assim, conhecendo as obras básicas e estudando elas, e quando a gente passa a estudar mais a Revista Espírita, a gente vê, às vezes, a mensagem de forma mais completa, às vezes a gente consegue entender o contexto daquela mensagem, e às vezes a gente tem informações que, você vê, depois de tanto tempo, né, da doutrina espírita, a gente passa a conhecer, assim, estudando a Revista Espírita. Então, nessa mensagem, a irmã Rosália é uma mensagem, o médium foi atribuído à senhora de B, não tem o nome inteiro. Ela foi inserida no capítulo 13, que é o capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, do Evangelho segundo o Espiritismo. Na Revista Espírita está marcado lá na nota embaixo, que ela foi inserida no capítulo 10, mas no meu Evangelho eu encontrei no item 9 do capítulo 13, na verdade. Com esse mesmo título, a caridade material e a caridade moral. E aí, nesse item, a irmã Rosália nos traz essa mensagem, né, que é muito linda, por sinal, falando sobre a importância tanto da caridade moral e da caridade material, principalmente da moral. Ela inicia já com uma máxima do Cristo, né, muito conhecida por nós, que ela coloca aqui na íntegra
Já inicia dizendo: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles, né? Então, a importância de nós amarmos uns aos outros e aí fazermos ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E aí a irmã Rosália ainda completa, né? Toda religião, toda moral se acham encerrados nesses dois preceitos. E essa máxima do Cristo que ela coloca ali desde o início, dá o tom de toda a mensagem que vem a seguir, né? Que a mensagem inteira, ela vai discutir realmente a importância dessa caridade, a necessidade da caridade material, que a gente não pode esquecer nunca, mas também a importância de a ela somarmos a caridade moral, que muitas vezes nós esquecemos, que não custa nada materialmente falando a caridade moral, mas que nós muitas vezes deixamos de lado e acabamos negligenciando ela. E a irmã Rosália, a gente vê que ela fala com propriedade, porque num trecho da mensagem ela cita que ela viveu em meio à pobreza, ela cita, por exemplo, nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, né? Então ela cita de espíritos de pessoas que ela teve oportunidade de auxiliar e que receberam ela na espiritualidade, né? Ela foi muito bem recebida por essas pessoas na espiritualidade. Então ela vem falar da caridade material e da caridade moral, mas com propriedade, porque ela realmente vivenciou isso quando encarnada, né? E aí eu separei alguns pontos aqui, né? Algumas sugestões que ela nos dá, alguns puxões de orelha, inclusive, né? Nessa mensagem da irmã Rosália, e alguns exemplos que ela cita também, né? Dessa importância. Por exemplo, ela cita que se nós pudéssemos experimentar a alegria que ela encontrou quando além aqueles a quem na última existência me fora dado servir, quando ela encontrou no além essas pessoas. Então, todos aqueles que nós temos oportunidade de auxiliar, de ajudar de alguma forma, que bom se tivermos essa oportunidade, se aproveitarmos essa oportunidade, né? Isso materialmente falando e moralmente falando, né? Tanto na caridade material quanto moral, porque é muito melhor que quando chegarmos à espiritualidade tenhamos a oportunidade de ser bem recebidos, de ter lá, quem sabe, né? Ali, 1, 2, meia dúzia, uma multidão de espíritos a nos receber, que ótimo, né? Com aplausos, com luzes. Agora, e se a gente chegar do lado de lá com muitos querendo se vingar de nós, né? Prontos com as pedras nas mãos, né? Então, e é justamente o que a Kátia comentou também na reflexão dela. Justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, no nosso dia a dia, nas nossas ações, é o que vai refletir como nós despertaremos do lado de lá, né? Será que despertaremos acompanhados por espíritos para nos auxiliar ou para nos cobrar? Então, ela nos dá essa dica ali e fala da felicidade que foi para ela, tendo praticado a caridade, passar por isso, né? E ela cita também, a gente comentou aqui sobre a importância de estudar a ciência espírita, né, o espiritismo, e ela fala: sabeis vós também, agora que Deus permitiu, começasseis a vos instruir na ciência espírita, que repelindo o desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Então, ela chama a nossa atenção também, que uma diferença, assim, de certa forma, né? Um ponto que o Espiritismo nos traz, com um dos pontos principais, que é a reencarnação, a multiplicidade das existências. Então, aquele que, por exemplo, um desafortunado, um desgraçado, uma pessoa que está passando necessidade ou dificuldade, ou até está em erro, quando a gente despreza essa pessoa e deixa de ajudá-la, talvez nós estamos desprezando uma pessoa que foi nosso irmão, que foi nosso pai ou nosso filho em outra existência, né? Então, não há motivo nenhum para nos acharmos superiores do que uma pessoa que, enfim, está numa condição social pior do que a nossa, ou qualquer condição que seja, financeira, social, política, enfim. Por quê? Porque, no fim, somos todos irmãos, como ela cita no final da mensagem também, perante Jesus, somos todos irmãos, e então, quando retornarmos à espiritualidade, essas diferenças ficam para trás, né? E aí, ela dá um enfoque na questão da caridade moral, que ela fala que nada custa, desejo compreender bem a caridade moral, que nada custa, materialmente falando, porém, é a mais difícil de exercer-se, né? Porque, materialmente, às vezes é fácil a gente tirar um pouco do nosso
muitas vezes a gente faz isso, né? Tira um pouco do nosso supérfluo, do que não vai fazer falta, e dá, às vezes, só para se livrar daquela pessoa que está pedindo. Mas a caridade moral, apesar de não ter custo material, ela é muito mais difícil. E ela cita que a caridade moral consiste justamente em suportar umas às outras, né? É o que menos fazeis nesse mundo inferior. E esse suportar, né, realmente a gente pode entender até em dois sentidos, né? Dar o suporte para aquela outra pessoa, né? Auxiliá-la no momento de necessidade, não só material, mas ali emocional, enfim. Mas também de suportar as pessoas difíceis, porque não é fácil, né? A gente, às vezes, no meio espírita, é mais fácil lidar com as pessoas, né? Quando temos amigos, quando estamos aqui, é mais fácil lidar. Mas nem sempre a gente está em ambientes tão agradáveis, nem sempre às vezes a gente no ambiente de trabalho, às vezes na nossa vizinhança, às vezes é tão difícil. E aí ela fala que essa caridade moral, suportar-nos uns aos outros, ela cita como saber calar-se, né, diante de uma ofensa, e não revidar e deixar isso para lá, saber ser surdo para não ouvir um comentário ali, muitas vezes zombeteiro ou malévolo, não ver o sorriso de desdém daquele que se acha superior a você. Então, é como se ela cita ali, né? Às vezes a gente precisa ser cego, ser surdo, ser mudo, para poder suportar, entender que a gente precisa tolerar, ter paciência, porque cada um está no seu momento de aprendizado, de desenvolvimento, e que a gente tem o nosso objetivo de aprendizado e evolução, com foco na nossa evolução espiritual mesmo. Então, esses pontos que os outros tentam, às vezes, nos agredir ou nos atingir, é mais fácil a gente deixar de lado e passar, né, ser superior a isso. E a superioridade está justamente em não ouvir, às vezes, em não ver, em não revidar, né? E aí ela vai citar ainda, por exemplo, às vezes a pessoa faz a caridade material, mas até ali ela falta com a caridade moral, e aí perde todo o seu valor, né? Então ela cita, por exemplo, que você passando por um pobre enfermo, você olhá-lo com compaixão tem sempre mais mérito do que atirar-lhe um óbolo com desprezo, né? Uma moeda ali com desprezo. Depois ela reforça embaixo, a gente pode levar ao pé da letra também e achar que se você vê um necessitado, você simplesmente vai dar um olhar de compaixão, uma palavra amiga e não vai ajudar. Se você tiver condições de ajudar materialmente, ajude, claro, mas faça isso com amor, né? Com bondade, com a caridade moral também, porque senão perde todo o valor daquilo que você está fazendo, né? Às vezes pessoas trabalham, a gente tem as áreas sociais da casa, né? Então a pessoa trabalha entregando cesta básica, entregando alimento, entregando enxoval, entregando. Se a pessoa não tiver o carinho, chegar ali com humildade, saber conversar com a pessoa, não é porque você está indo ali levar uma coisa que ela está necessitando, que você vai chegar ali como se fosse, enfim, você trata ela como se fosse uma pessoa inferior, uma pessoa... Não, você chega ali com todo carinho, com todo amor e trata ela como qualquer outro irmão seu, né? E aí está a caridade moral, e muitas vezes isso vai valer mais do que aquele alimento. Às vezes isso vai ter muito mais valor para aquela pessoa do que o alimento, a ajuda material que você levou. Aí ela reforça, né, que às vezes você repelindo um pobre, talvez você está repelindo um espírito que foi caro a você em outra existência, ou até nessa, né, e que esse é interessante também que ela fala, essa questão da gente se achar às vezes superior aqui a um ou outro, ou os outros se acharem superiores a nós. Ela fala: encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual a meu turno tenho agora de implorar auxílio, né? Então, um dos encarnados, que ela ainda quando encarnada teve a oportunidade de auxiliar, hoje ele é muito superior a ela e ela tem que implorar auxílio, né? Então, você vê como o que a gente enxerga aqui é muito relativo, né? Essas posições materiais, sociais, enfim, tudo é muito relativo e que a gente tem que fazer a nossa parte com amor, com humildade, buscando fazer a caridade material sempre que tivermos oportunidade, sem esquecer da caridade moral. E aí ela finaliza com uma mensagem aqui de Jesus falando que lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo, né? Então, antes de repelirmos qualquer irmão que está em aflição, lembremos, né, que, como disse Jesus, somos todos irmãos, né, perante Deus.
É essa a mensagem da irmã Rosália. Muito bem, então devemos fazer a caridade para encontrar um bom lugar, mas é aquele que faz o mal. Ele merece castigo, Fernando? O que o Kardec tem a nos dizer sobre isso? Então, uma outra comunicação do Jorge, pela senhora Costel, e ela traz aqui relatos de como que esse espírito inferior, como que vai se dar aí o seu desencarne, como que vai se dar aí esse momento que ele desencarna. Ele vai primeiramente se sentir um vazio muito grande, ele vai sentir mal porque não tem ninguém próximo dele, não tem ninguém próximo, isso vai incomodar muito. Por que vai incomodar muito? Porque não tem a quem ele fazer mal de imediato. Isso me incomoda muito, porque ele tem esse hábito de importunar, mas ele vai procurar e até que ele vai encontrar pessoas que têm um sentimento de culpa, pessoas comprometidas, e aí ele vai perseguir essas pessoas, ou vai importunar. E com o passar do tempo também, isso daí vai, com o passar dos séculos, né, muito tempo, o Espírito Jorge traz esse relato, vai começar a gerar uma perturbação gradativa, porque ele vai começar a se sentir incomodado. Porque senão ele estaria perpetuamente ligado ao mal, nunca se libertaria desse mal? Não. Gradativamente, com o passar aí do tempo, ele vai começar a sentir um incômodo, mas ainda vai reencarnar, passar por expiações. No momento do desencarne, ele vai se sentir muito apegado ali ao corpo, ele não quer se libertar, ele vai dizer: estou vendo, estou sentindo o castigo se aproximar. Isso é um tormento para ele, porque no fundo ele sabe que ele tem aquilo a resgatar, né? Que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Então aquilo começa a incomodá-lo. Ele gostaria de ficar retido no corpo. Ele pede para as pessoas que estão ali próximas, se pudesse, mantê-lo ali preso ao corpo, que ele não se soltasse. Mas é impossível, então ele desencarna e fica gravitando ali em torno do corpo, num estado de grande perturbação. Ele não consegue se libertar. Mas isso daí também vai passando com o tempo, e ele relata lá que já viu espíritos, já relataram, né? Espíritos desesperados, querendo as piores expiações, as piores provações, por esse sentimento, né, de culpa, de débito para com a lei. E aí o Espírito Jorge, então, ele traz todo, de maneira bem minuciosa, como que esses espíritos têm essa sensação dentro, né? E a forma que ele usa ali o castigo, que não é um castigo de Deus, né? Mas está dentro da própria lei, a lei de causa e efeito, e ele começa a tomar consciência ao longo do tempo, bastante tempo, porque eles estão tão presos a essa vida criminosa, de perseguição, que eles têm um certo prazer mórbido, ele relata isso lá, um certo prazer mórbido em fazer o mal, tão arraigados que ele ainda está a essa atitude, ele se mantém preso e tem um certo prazer mórbido, mas aos poucos isso aí vai se modificando, e tanto que no final ele termina com uma observação, né, que nos faz pensar se com o inferno, essa observação, se o inferno com as suas chamas seria pior, porque é o sofrimento moral.
o sofrimento moral é pior do que essas chamas do inferno, que nós temos essa imagem, né? Principalmente dos católicos, nossos irmãos. Então, o sofrimento moral ele pode ser muito pior. Então, o castigo, nesse sentido, o castigo, a consciência começando a cobrar, ele tomando consciência. E, aos poucos, ele vai, com o passar do tempo, sentindo que ele precisa, né? E, aliás, né, eles vão começando a perceber que é inevitável, é fatal, né? Inexorável. Isso daí ele vai ter que resgatar de uma maneira ou de outra, demore ou não, ele pode ficar tentando protelar, mas vai chegar um momento que isso daí não tem mais como, e aí ele está submetido aí às leis naturais aí, dentro da própria expiação, ele começa a fazer a sua transformação. Mas os espíritos superiores ficam contentes, porque ele já está começando a fazer aí a sua jornada, essa saga do espírito aí, transformando, saindo aí vamos imaginar aí do lodo, que seja, né, rumo aí ao céu, ao paraíso, no sentido da doutrina espírita. Aí a gente vê, né, que o julgamento, né, para o espírito está na consciência, né? E é na tomada de consciência que ele sai do lugar onde ele se encontra, né? Conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Então não tem como fugir, não tem como escapar. E esse castigo não é um castigo divino que Deus impõe por ser um Deus cruel, vingador, como se tinha na época de Moisés. Faz parte da própria lei. A partir do momento que nós, espíritos, nos transformamos, modificamos nossa conduta, nós saímos desse castigo, entre aspas, que não é castigo. É mais um remorso, né? Um remorso. É isso aí. É muita coisa para a gente ler, né? Para a gente discutir nessa revista, né? Já estamos preparando para ir para o final. Um outro artigo também trazido, né? Porque eles discutiram lá pela médium senhora Costel. O título é Morada dos Bem-aventurados, né? Aqueles que estão lá no Sermão do Monte, né? No capítulo 5 de Mateus. E ela diz que ninguém habita essa região dos espíritos puros, né? Que nós já falamos aqui, sem atravessar os ciclos dos espíritos errantes, né, que foi apresentado pelo Fernando, né, para poder ir subindo nas escalas, né, até chegar a uma evolução maior, numa personalidade mais refinada, os espíritos se reconhecem, ficam felizes de estar juntos, né, e as suas forças são mais puras, e o que eles fazem com elas? Eles colocam, né, em favor das outras esferas, dos outros planetas, auxiliando, né, com atividades, com vibrações, né, e eles vão percebendo, né, e espalhando a vontade do Senhor, irradiando ondas benfazejas, e a bondade universal vai aquecendo os mundos e confundindo, né, o mal que ainda existe no mundo, porque a luz espanta as trevas, né? Então, esse é um artigo também que eu recomendo a continuidade da leitura dele, e vamos ver, que eu falei dessa evolução, como é que se dá essa evolução dos espíritos, né? Como é que eles progridem, no artigo que a Kátia vai explicar para a gente aí, por favor. E a pergunta que eu faço é: o espírito progride na erraticidade? Né? E, na realidade, o Georges, o mesmo espírito, pela médium senhora Costel, vem nos falar o seguinte, né? Que o espírito, eles podem avançar intelectualmente, se quiserem, sincera, né? E firmemente. Ele tem o seu livre-arbítrio, como nós temos aqui. Então, os espíritos, eles podem sim progredir intelectualmente, progredir na erraticidade,
né? Aí, mas ele coloca algumas questões aqui, por exemplo, os espíritos maus, aqueles que comprazem na maldade, que têm prazer em fazer o mal. Eles não estão determinados a viver eternamente maus, né? O determinismo é a evolução para todos. Então, e eles podem progredir, sim, só que, na realidade, eles não querem a partir do momento que eles sentem prazer no mal. Aí George fala o seguinte, né, que eles só vão voltar para o bem quando eles levarem um choque. Esse choque se faz necessário quando eles sentirem uma dor, quando eles tiverem, ou foi usada a palavra punição, né? Quando eles forem punidos. Só assim se conscientizam do bem. E porque o seu cérebro tenebroso só se esclarece pelo castigo, mas não é esse castigo imposto por Deus. Na realidade, é a própria lei de ação e reação que nós estamos inseridos, né? Então, tudo que eu faço, eu tenho como consequência. E o mal, ele cansa. Chega uma hora que ele cansa. Sofrer cansa, se com prazer no mal, se cansa. Então, nós temos aqui também, pelo Espírito Jorge, que ele fala dos espíritos fracos, aqueles espíritos que não fazem o mal por prazer, eles fazem o mal por fraqueza moral, simplesmente por isso. Aí eu me lembrei daquela frase: a ocasião faz o monge, né? Eles fazem o mal porque surge uma oportunidade de fazer o mal. Eles fazem o bem, né? Porque tem a oportunidade. Porém, os espíritos que eles têm aquela fraqueza moral, eles escolhem na erraticidade, eles escolhem mal as suas provas, porque quando eles vêm para reencarnar, eles desejam viver na matéria. Eles não desejam, eles não têm o objetivo de progredir espiritualmente. Não é esse o objetivo deles, né? Então, eles não se preocupam com o espírito ainda, né? Então, é um progresso mais lento também, né? Mas nós podemos também pensar assim, então, para se progredir na erraticidade, o que é necessário? É necessário um progresso moral. Se eu tenho esse progresso moral, eu tenho um discernimento para eu utilizar o meu livre-arbítrio para o meu bem, para o meu progresso. Então, o espírito, por exemplo, que experienciou várias reencarnações, né? Ele tem uma experiência a mais, ele tem conhecimentos a mais, consequentemente, progressos a mais, né? Tem um progresso a mais. Então, vamos ver, por exemplo, uma população de espíritos que reencarnam na Terra. A população do nosso planeta Terra, encarnado, desencarnado, que eles vivem, né, trocando de lugar, né? Então, alguns espíritos, né, adquirem seu progresso aqui neste orbe, né, e só vão para outros orbes quando eles adquirirem um determinado progresso moral, intelectual. Mas geralmente é aqui que eles adquirem o seu progresso, como a população dos outros orbes também adquirem o progresso daqueles orbes. Aí nós vamos pensar um pouquinho, né? Nós estudamos tanto sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? E que a pluralidade dos mundos habitados nos mostra uma coisa, né? O objetivo de Deus, né? O objetivo de Deus para nós é a completa perfeição do nosso espírito. Então, não tem por que questionar
né? Se existe vida, existe a pluralidade dos mundos, existe vida e existe a completa, o completo aperfeiçoamento dos espíritos nesses ordens. Então, o progresso dos espíritos se dá lá e cá, se dá nos dois planos, né? Progredir sempre, né? Progredir sempre. Obrigado, Exatamente. Kátia. Vamos então passar para o último artigo, né? Estamos já em cima do horário, por favor, Tiago. É com você, Tiago. Então, nesse último artigo, também a médium Senhora Costel, porém já por um outro espírito, que é Delfim de Girardin, né? É a eletricidade do pensamento, o título desse item. Ele foge um pouco dos outros artigos que a gente vinha falando, e todos, de certa forma, falando mais da evolução moral, do espírito mais puro, da erraticidade, da caridade moral, a importância de vivermos bem aqui para atingirmos níveis superiores lá na espiritualidade. Ela fala aqui uma questão um pouco mais científica, até, digamos assim. Ela fala aqui sobre a eletricidade do pensamento, que diz que é assim, quando estamos reunidos em assembleia, qualquer assembleia que seja, ou para o bem ou para o mal, independente do assunto que se tome, mas quando estamos reunidos em assembleia, um tema que é proposto ali por um grupo na assembleia, que é um tema que é debatido ali, ele acaba, de certa forma, atingindo o cérebro de todos aqueles que estão ali, e é como se esse assunto fosse inserido ali, essa ideia, né? Tem muito mais facilidade de ser inserida ali quando em assembleia. E, então, o Espírito Delfim aqui dá algumas nuances de como isso se acontece, se desenvolve, né? Mas eu confesso que eu acredito que temos ainda talvez que evoluir um pouco ainda como ciência para compreender melhor ali o sentido que ela quer dizer ali, porque até, por exemplo, a gente comentou aqui um pouco antes, né, conversando no estudo, eu trabalho com eletricidade, né, na área de elétrica, e eu peguei esse tema, eu escolhi esse tema e falei, vai ser fácil falar de eletricidade. Aí tem um trechinho que ela fala aqui, ó, eu falava da eletricidade do pensamento, ela seria empregada como é a sua irmã, a eletricidade física. Então, dá a entender que não é essa mesma eletricidade que eu estou acostumado a tomar choque, né? Essa eletricidade do pensamento ali, que ela... Até a gente consegue fazer alguma analogia, mas é diferente. E aí veio a dificuldade, porque é um pouco difícil de abstrair ali o conceito que é trabalhado nesse artigo, mas, basicamente, né, sobre essa eletricidade do pensamento, talvez a gente pudesse até entender como outros termos hoje mais atuais, como energia, mas enfim... ele define como a eletricidade que une os espíritos dos homens numa reunião e faz compreender todos, ao mesmo tempo, a mesma ideia. Então, quando estamos reunidos, né, nessa reunião, numa assembleia, é como se fosse mais fácil de assimilarmos essa ideia, todos nós, e chegarmos num consenso. Por isso que é comum em empresas termos reuniões, nas igrejas temos reuniões, mas ele vem enfatizar a importância de notarmos isso, de trabalharmos isso bem, intencionalmente, inclusive, né? Porque essa eletricidade, como ele faz, com o efeito, reunidos, os homens liberam um fluido que lhes transmite com a rapidez do relâmpago as menores impressões, né? Então, é interessante até a gente pensar, uma reflexão, em quais ambientes a gente se coloca também, em quais tipos de reuniões. Às vezes você pensa, não, mas eu vou lá só para fazer a presença, mas eu não comungo daquele pensamento. Mas a partir do momento que você está ali, a chance daquele pensamento ser inserido em você é grande. Então, pense bem antes de ir. E, ao mesmo tempo, irmos em lugares mais agradáveis, participarmos de assembleias agradáveis, né? E também um pensamento que eu acho que me veio com esse poder, essa energia que tem, né, das assembleias, eu pensei um pouco nos congressos espíritas, nos encontros espíritas que a gente costuma fazer, e que muitas vezes, né, tem muitas pessoas frequentando, participando de várias palestras e tudo. Eu acho que cabe bem nos exemplos que é citado nesse artigo, só que também a gente tem que notar, às vezes a gente faz muita coisa só para nós espíritas, né? E aí, o que acontece? A gente perde essa oportunidade de usar essa energia para divulgar mais e mais profundamente a doutrina nos meios fora do espiritismo.
Porque quando a gente faz um evento espírita aqui e define, ó, a gente vai fazer uma palestra espírita tema tal, e vai vir um monte de espírita, naturalmente. Às vezes alguns simpatizantes, mas normalmente os espíritas. Mas é interessante quando a gente tem a oportunidade de colocar uma palestra espírita em algum evento de outro tema, ou participar de outros, enfim, encontros interreligiosos e tudo mais, quando a gente tem a oportunidade de divulgar o espiritismo nesse meio, porque quando está em assembleia, a chance dessa ideia ser percebida, compreendida e inserida na mente das pessoas, ela é muito mais poderosa, essa energia do grupo ali. Então, é interessante se aproveitarmos isso também, isso é uma reflexão minha, né? Aproveitarmos isso em ambientes também não espíritas, né? E tomarmos cuidado, porque o contrário é verdadeiro também, né? Para não sermos, talvez, envolvidos e contaminados por ideias errôneas, né? A gente Isso, vê basicamente, a eletricidade do pensamento. a influência do ambiente na nossa vida, né? E aí essa explicação. Muito bem, meus amigos. Em 1 hora lemos toda a revista, ou pelo menos os pontos principais, né? Você vê que se a gente pegar 1 horinha da nossa vida, e é 1 horinha por mês que a gente faz isso, a gente consegue ler todas as revistas espíritas. Então, meu agradecimento pela disponibilidade, né? Foi muito bom estar com vocês. Não sei como é que foi com vocês aí. Foi bom também? Muito bom, excelente. Foi uma experiência maravilhosa. Que Muito bom. obrigada. Que possamos ter outros, né? Então, quando a coisa é muito boa, nós só temos a agradecer. Então, vamos pedir ao Tiago para agradecer em nosso nome, ao nosso mestre maior, deixando aqui o nosso abraço a você, né, que nos assiste, e uma recomendação: estude a Revista Espírita, estude as obras de Kardec, que é a base do Espiritismo. Comece pelo começo. Muito agradecido. Tiago, é com você. Bom, vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo imensamente por essa oportunidade de estudo, pela oportunidade bendita que temos nessa encarnação de conhecer a doutrina espírita, que nos guia, que nos ilumina. Agradecer ao Mestre Jesus, que nos inspira, que guia nossos passos, que nos consola, que possamos seguir aprendendo, nos melhorando a cada dia, para que possamos cada vez mais praticar caridade material, a caridade moral, aprimorar as nossas virtudes, nosso pensamento intelectual, espiritual, para que possamos atingir melhores níveis de evolução, para assim sermos melhores recebidos na espiritualidade, quando para lá voltarmos, para estarmos em contato constante com a espiritualidade do bem, para que ela nos dirija, nos guie, nos oriente, que assim possamos evoluir na direção do Mestre Jesus, que é o nosso grande objetivo. Que assim seja. Graças a Deus.